Olá, seja bem-vindo ao tema contextual, quantificações e relações socioeconômicas do curso de licenciatura em Educação Intercultural ofertada pela Universidade Federal de Goiás, com os professores Ana Paula Porcina Balma e José Pedro Machado Ribeiro. Eu sou a Sabrina e a professora Ana Paula e eu estaremos com vocês nessa primeira videoaula. Olá, eu sou a professora Ana Paula e espero que tenhamos uma ótima etapa de estudos nesse formato de ensino remoto emergencial. Nessa primeira videoaula, Sabrina e eu vamos apresentar a vocês um panorama sobre o tema contextual Cultura e Comércio, relembrando o que foi estudado neste tema. Vamos lá? Começamos nossa conversa em cultura e comércio falando um pouco sobre comércio. Fizemos uma chuva de ideias onde vocês trouxeram elementos ligados ao comércio. Então, palavras como venda, produtos, compra, permuta e troca, negócio e mercado foram alguns dos termos que apareceram e todos relacionados com o comércio, com a ação de comercializar algo. O comércio é muito antigo, mas ele era realizado de um modo diferente do que realizamos hoje com o dinheiro. Desde os homens das cavernas, existe a comercialização. Naquela época, existiam barganhas ou trocas de caças realizadas. Com o passar do tempo, os modos de comercialização de algo foram se modificando mediante as necessidades e ambições do homem. Podemos destacar que, com o desejo de possuir o domínio do comércio, as grandes navegações foram impulsionadas, o que levou à invasão das Américas pelos europeus, para delas extraírem tudo o que fosse possível. Tudo isso em nome da riqueza. Assim, podemos afirmar que a primeira forma de comércio se deu por meio do sistema de trocas, ou podemos dizer também por meio do escambo. Elas aconteciam entre as pessoas do mesmo grupo ou comunidade, ou seja, era local. Cada família possuía uma determinada habilidade e se dedicava a ela para que existisse produtividade. Mas produzia-se mais do que conseguia se consumir, e com isso precisavam estocar os alimentos. Entretanto, as famílias precisavam de outros alimentos diferentes do que os produziam, além de o estoque produzido estragar com o tempo. Com isso, a necessidade de troca surgiu e esse sistema evitava o desperdício das mercadorias e permitia que as famílias obtivessem outras produzidas pelos demais membros da comunidade. Por exemplo, uma família dedicava-se à agricultura produzindo milho e a outra dedicava-se à pescaria. Assim, essas famílias poderiam trocar esses alimentos entre si. Mas como eram feitas essas trocas? Eram trocas diretas dos produtos. Não existia uma quantidade pré-determinada, e assim o poder de barganha era muito importante para que fosse feito um bom negócio. Com o passar do tempo, as relações comerciais foram se tornando mais complexas. Os grupos de pessoas foram aumentando e o escambo também passou a ser praticado entre as comunidades vizinhas. Aumenta-se, assim, a quantidade de produtos específicos disponíveis para as trocas entre as pessoas, e foi ficando cada vez mais difícil realizar uma troca justa. Sem contar que era preciso que ocorresse um duplo interesse, ou seja, a família que tinha o peixe quisesse trocar pelo milho, e a que tinha o milho precisasse do peixe. E sabem como resolveram este problema? Passa-se então a aceitar uma mercadoria nessas trocas, não para ser consumida, mas para ser trocada novamente. E assim surgem as moedas mercadorias. Ouro, fumo, azeite de oliva, sal, mandíbulas de porco, conchas, gado, crânio de animais e diversos outros produtos foram utilizados em várias localidades como meio de pagamentos em transações comerciais. Foram as moedas mercadorias. Podemos dizer que as moedas mercadorias mais importantes foram o gado e o sal. O gado, porque dele, além da carne, pode ser retirado o leite e seus derivados, e isso lhe conferia muito valor. E o sal, por ser um produto raro na época, além de ser muito útil para a conservação de alimentos. Uma curiosidade: o gado e o sal foram moedas mercadorias tão importantes que deram origem a palavras que usamos hoje. A palavra pecúnia significa dinheiro,
Ela vem da palavra pecos, que significa gado. E o sal foi utilizado como meio de pagamento dos soldados romanos e também foi uma forma de pagamento em diversas outras partes do mundo. E é daí que se origina o termo salário. No Brasil, o pau-brasil foi a principal mercadoria utilizada como elemento de troca entre os indígenas e os europeus. Outras moedas mercadorias também foram utilizadas. Podemos destacar o pano de algodão, o açúcar, o fumo e o zimbo, tipo de concha utilizada nas trocas entre os escravos. E mesmo depois da chegada das moedas metálicas, essas moedas continuaram a ser usadas. Há também relatos de outras moedas importantes no escambo entre os povos indígenas. Podemos citar o dente de capivara, as penas de arara, entre outras. Com o passar do tempo e o desenvolvimento dos meios de transportes, as relações comerciais passam a ser feitas entre regiões distantes geograficamente. O comércio torna-se cada vez mais complexo, como a utilização de moedas mercadorias variava de região para região, surge a ideia de aprimorar a utilização de uma moeda padrão, que fosse então fácil de ser transportada de região para região e que cumprisse a tarefa de medir o valor das coisas. Mas ela precisava ser algo muito difícil de ser replicada, e essa característica até hoje é primordial para a criação de qualquer moeda. Então, um material que foi amplamente aceito foi o metal, e desse modo, o ouro e a prata ganharam preferência rapidamente por ter beleza, durabilidade, raridade e imunidade à corrosão. Os primeiros registros de uso de moedas metálicas são do século VII a.C., quando elas foram produzidas na Lídia, região localizada na Ásia Menor, e também na região do Peloponeso, sul da Grécia. Essas moedas receberam o nome de denário, e este termo deu origem à palavra dinheiro. O denário era feito de prata e era fabricado no templo dedicado à deusa Juno Moneta, deusa da moeda e da prosperidade, e é dela que originou as palavras moeda e monetário. A segunda revolução na história do dinheiro foi a criação do papel moeda. O seu uso espalhou-se muito rápido, pois era fácil de transportar e manusear. Desde então, diversos países decidiram adotá-lo. O papel moeda ficou por muito tempo carregando consigo o lastro do ouro, ou seja, o dinheiro representava a quantidade de ouro real que você tinha guardado no banco. Esse sistema monetário ficou conhecido como padrão ouro, e ele durou do século XIX até 1971. Antes da Primeira Guerra Mundial, em sua primeira versão, o padrão era uma relação entre a libra e o ouro. Depois da Primeira Guerra, a Inglaterra saiu fragilizada economicamente. A libra perdeu valor e foi um período de grande instabilidade financeira em toda a Europa. Logo veio a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, um período devastador para todo o mundo. Assim, em 1944, países do mundo inteiro se reuniram para pensar uma saída para que o mundo se reerguesse. Foi nessa reunião que criaram o Banco Mundial e definiram um novo padrão para o dinheiro, o padrão dólar-ouro. Ficou estabelecido assim que cada dólar equivaleria a 1,35 de uma onça-troy de ouro. Onça-troy é uma unidade de medida de massa utilizada para metais. Mas os mesmos problemas de se ter o ouro atrelado a uma moeda continuam, e somente em 1971, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, coloca um fim nessa paridade dólar-ouro. O dólar passa a ser uma moeda fiduciária, ou seja, uma moeda sem lastro em metal ou valor intrínseco. Isso quer dizer que, na prática, é uma moeda que só tem valor porque o governo, a economia e as pessoas em geral atribuem valor a ela. Ou seja, o valor da moeda vem da confiança que as pessoas colocam nela. Depois de estudarmos um pouco sobre o comércio, fizemos o exercício de criação de uma moeda da turma.
Essas são as nossas moedas interculturais. Desde 2007, cada turma cria o seu dinheiro e fazemos toda essa discussão sobre o comércio, sobre o dinheiro. Observem, cada moeda recebia um nome e também o seu referencial monetário. Vejam alguns exemplos das moedas criadas. Moeda AV, com referencial na arara vermelha. Moeda B, cujo referencial monetário foi o B, ou seja, o urucum na língua chavante. A moeda COC, lastreada pelo cocar. E, por fim, o I, a moeda da turma de 2018, que teve seu referencial monetário na água, como a turma escolheu dizer, que água na língua xerente. Para executarmos algumas atividades do tema contextual e entendermos o poder de compra das moedas criadas, trabalhamos com um quadro que trazia a cotação das moedas interculturais comparadas com o real. Com esse quadro, percebemos o valor das moedas criadas. Vejam, um I equivale a R$ 9,00. O que acham? Uma moeda valiosa? Mostramos a cotação de diversas moedas pelo mundo, mostrando o poder de compra da moeda brasileira em diversos países. Veja que interessante se estivermos no Reino Unido ou no México. O que o nosso dinheiro poderia comprar em uma viagem a esses países? Conversamos um pouco sobre as diferentes moedas pelo mundo. Dinar no Sudão, euro na União Europeia, peso na Argentina, real no Brasil, rúpia no Paquistão, dólar nos Estados Unidos e em diversos outros países, bolívar na Venezuela e libra esterlina no Reino Unido, que, como viram, é atualmente a moeda mais cara do mundo. Contamos um pouco sobre a história do dinheiro aqui no Brasil, mostrando as mudanças de nomes e valores das moedas em cada período desde o ano 1500. Vejam, no começo nossa moeda se chamava real e o plural usava-se réis. Depois, conto de réis, cruzeiro, cruzeiro novo, volta para o cruzeiro, cruzado, cruzado novo, volta para o cruzeiro novamente, cruzeiro real e, por fim, desde 1994, real, com seu plural reais. Para quem quiser conhecer um pouco mais dessa história e seus detalhes e curiosidades, deixaremos um material extra tirado da página do Banco Central Brasileiro. E, para finalizar, realizamos conversão entre moedas, estudamos porcentagem com uso de regra de 3, resolvemos problemas e realizamos um balanço monetário geral. Mas como será que todo esse retrospecto que fizemos se relaciona com o capital, com o capitalismo? Será que falar de transações comerciais sobre moedas tem relação com o capital? Como essa questão comercial se relaciona com a chamada globalização? O que globalização tem a ver com capital? Diga-nos, o que vem à sua cabeça quando se coloca a pensar sobre capital e sobre globalização? Vamos fazer um exercício? Escreva as palavras que você acabou de pensar, todas elas, como uma chuva de palavras. Será um exercício importante para o nosso início de conversa. Sabe por quê? Porque daremos continuidade ao trabalho iniciado lá em Cultura e Comércio, e neste tema contextual discutiremos um pouco sobre capital e globalização, e como eles impactam na vida em comunidade dos povos originários. Vamos com a gente?